Houve vários momentos na história de Naruto em que algo foi preparado, construído com expectativas, mas nunca teve um verdadeiro desfecho no futuro. Vamos conversar sobre esses casos, porque nunca tiveram continuidade, e se isso foi ou não uma boa decisão. É claro que, em geral, criar algo sem dar um retorno depois é ruim, mas às vezes deixar uma ideia de lado pode servir para evitar outros problemas dentro da narrativa. Então, sem mais enrolação, bora lá! E para começar a lista, vamos falar do grande mistério de Naruto que nunca teve payoff, o famoso trunfo do Madara. Você se lembra? Durante a guerra, quando o Madara estava apenas observando o Naruto e o Sasuke lutando contra o Obito, ele repetia várias vezes: "Eu ainda tenho o meu trunfo". Sempre que algo acontecia, ele soltava essa frase, mas afinal, que trunfo era esse? Nunca ficamos sabendo. Alguns dizem que o trunfo seria o Zetsu Negro, para forçar o Obito a ativar o Rinne Tensei e reviver o Madara. De fato isso acontece, mas não de forma como o Madara planejava. O Obito conseguiu resistir ao Zetsu e, em vez de trazer o Madara de volta, se tornou o Jinchuriki do 10 Caudas. E convenhamos, se o trunfo do Madara fosse o Zetsu Negro, que decepção! Outros dizem que poderia ser o Limbo, sua habilidade mais poderosa, mas há um problema. O Madara falava sobre esse trunfo quando ainda estava no Edo Tensei, e dessa forma ele não podia usar o Limbo, então claramente não era isso. Ou seja, ou o trunfo era algo muito mal explicado, como o negócio do Zetsu, ou simplesmente nunca chegamos a vê-lo. E isso frustra bastante, porque a expectativa criada foi enorme. Lembro de quando eu li os capítulos pela primeira vez, lá em 2013, tinha certeza de que esse tal trunfo seria os poderes completos do Mangekyo Sharingan do Madara, que também nunca foram mostrados, mas no fim o mistério ficou sem resposta. Agora eu vou para um outro ponto. Uma luta que foi anunciada, comentada, especulada, até não poder mais, mas que nunca aconteceu. Sasuke vs Neji no Exame Chunin. Pensa só, Neji e Sasuke eram vistos como os dois grandes prodígios de sua geração, ambos vinhos de clãs prestigiados. Eram ninjas de elite e constantemente eram comparados. Sempre que alguém falava sobre o Neji, o nome do Sasuke aparecia, e o contrário também. Então era natural acreditar que em algum momento esses dois iam se enfrentar. Mas nunca aconteceu, o que é estranho, porque um combate entre eles seria extremamente empolgante e com certeza os fãs iriam adorar. Só que dá pra entender os motivos. A narrativa simplesmente não tinha espaço pra isso. A luta até poderia ter rolado na Floresta da Morte, mas ali seria um massacre. Neji venceria sem dificuldades, e provavelmente não era isso que o Kishimoto queria. Ele certamente buscaria algo mais equilibrado, então o cenário ideal seria mesmo na fase final do Exame Chunin. Só que aí entra outro problema. O arco do Neji só faria sentido se ele enfrentasse o Naruto. Era necessário para sua evolução, para quebrar aquela visão fatalista que ele carregava. E por outro lado, o Sasuke não poderia perder, porque precisava enfrentar o Gaara mais adiante. Resultado, não havia como encaixar essa luta de forma coerente naquele momento. A história e o ritmo simplesmente não permitiam. Agora, mudando de foco, vamos falar de uma personagem que parecia promissora, mas foi quase esquecida. Anko. Não vou entrar aqui em cada personagem que se perdeu em Naruto Shippuden, mas o caso da Anko é especial. Ela era aluna do Orochimaru, e isso é muito relevante. Afinal, os discípulos dos Sannin sempre tiveram grande importância na história. Já a Anko tinha a marca da maldição, participou de forma bem interessante no arco da Floresta da Morte, a ponto de querer enfrentar o Orochimaru e levá-lo consigo para eliminá-lo de vez. Havia ódio, havia motivação, havia drama. Tudo isso dava profundidade à personagem, que poderia render muito mais. Só que depois desse arco, ela praticamente desaparece da trama. Surgia uma vez a cada 100 capítulos, e ainda assim sem fazer nada relevante. Um desperdício total. Parece até que o Kishimoto tinha planos pra ela, talvez envolvendo novamente o Orochimaru, mas nunca conseguiu encaixar, e assim a Anko foi ignorada pra sempre. Na quarta grande guerra ninja, por exemplo, ela sequer luta. Fica caída no esconderijo do Kabuto, servindo apenas como peça pra trazer o Orochimaru de volta. Que tristeza. Agora eu vou falar sobre a kunoichi favorita de muita gente, Sakura. Você se lembra quando todos diziam que a Sakura tinha um talento incrível para Genjutsu? Que ela tinha um potencial gigantesco? O próprio Kakashi disse isso durante o treinamento dos Sinos, e tudo isso vinha do controle de chakra dela, que era a melhor entre os 3 do time 7. Por causa disso, ela tinha um potencial enorme para se tornar uma mestre de Genjutsu. Isso era, claro, um prenúncio. Sakura seria a especialista em Genjutsu do time. O time 7 parecia ter sido pensado justamente para representar os 3 grandes pilares das artes ninjas. Sakura com o Genjutsu, Sasuke com o Ninjutsu e o Naruto com o Taijutsu. Mas isso nunca aconteceu. Que pena. Sakura não aprendeu nenhum Genjutsu. Ela só conseguiu se libertar de alguns. E ponto. Foi só isso. É só isso.
Fica claro que o verdadeiro cara do Genjutsu acabou sendo o Sasuke, por causa do Sharingan, e ok, faz sentido. O Cloud foi conhecido justamente por isso, mas mesmo assim, dar a Sakura alguma técnica de Genjutsu seria sido ótimo, especialmente porque ela foi tão fortemente anunciada como uma espécie de prodígio nessa área. Não dar absolutamente nada pra ela até o fim da história simplesmente não faz sentido. Outro fio narrativo que foi simplesmente jogado no lixo envolve uma promessa muito forte feita pelo próprio Naruto. Você se lembra, né? Depois de derrotar os 6 caminhos da dor e ter aquela conversa intensa com o Nagato sobre o ciclo de ódio e sobre quem seria capaz de quebrá-lo, Naruto disse que traria a paz à Vila da Chuva quando se tornasse Hokage. Só que isso nunca aconteceu. E o mais estranho, Naruto sempre repetiu que nunca voltar atrás com suas palavras, que esse era seu jeito ninja, mas nesse caso específico parece que ele simplesmente esqueceu. Você mentiu! Mentiroso! É claro, não quero dizer que ele mentiu de propósito, mas o fato é que nunca mais vemos a Vila da Chuva de verdade. Ela aparece de relance apenas quando Konan enfrenta o Obito, mas nada além disso. Não vemos o povo, não sabemos como os moradores estão, não acompanhamos sua reconstrução. A Vila da Chuva era um lugar incrível, com muito potencial narrativo e visual, mas foi deixado de lado como se nunca tivesse importância. Ela até aparece em Boruto, mas só reforça o quanto Naruto cagou baldes pra aldeia. Parece até que tá pior que antes da morte do Pain. Tava ruim, agora parece que piorou. Outra figurante... Outro personagem que sofreu desse mesmo mal foi a Kurenai, mais uma personagem feminina. É verdade, ela teve uma luta, se é que dá pra chamar assim, contra o Itachi. Usou seu Genjutsu, e até hoje os fãs zoam esse momento, porque não deu em nada. Mas convenhamos, ela é especialista em Genjutsu. O que vocês queriam que ela fizesse? Jogar uma pedra no Itachi? Bem, eu acho que até traria mais dano, já que os Uchihas têm uma fraqueza contra pedras. Né, Obito? Tá fudido, filho da puta, quando ele pegar! Você tá fudido! Mas é óbvio que ela ia usar sua habilidade mais forte. O problema é que, infelizmente, caiu justamente contra o adversário errado. E aí entra a decepção. Kurenai era uma das Jonins de mais destaque na Vila da Folha. Era a sensei de um dos times principais, então, naturalmente, esperava-se que ela tivesse algum desenvolvimento maior. Vimos isso com Asuma, que ganhou um arco inteiro em torno de sua morte. Vimos isso com o Kakashi, que dispensa comentários. Até o Gai brilhou ao enfrentar o próprio Madara em sua forma mais poderosa. E a Kurenai? Sua função na história foi engravidar. Só isso. Ficou apenas como uma mulher que teve um bebê, e fim. Que decepção. E mais uma das promessas não cumpridas, temos também o caso do eu interior da Sakura. Lembra disso? Aquela versão interna dela que sempre contradizia seus pensamentos ou os reforçava, quase sempre de forma cômica, era um detalhe divertido que dava muito personalidade para a personagem. Só que esse eu interior não foi só comédia. No combate contra Ino, uma luta que muita gente critica, inclusive eu, meu Deus, eu fico até coçando quando eu começo a pensar. Sakura usava justamente o seu eu interior para expulsar a consciência da Ino de dentro de sua mente. Foi isso que impediu que ela perdesse a luta. No fim, a batalha acabou empatada, mas sem esse recurso, Sakura teria sido derrotada. É verdade que isso surgiu meio do nada, mas não dá pra negar. Fez diferença, ajudou a sua força interior a despertar naquele momento. Só que depois disso, nunca mais. O eu interior dela voltou apenas como alívio cômico, e em Naruto Shippuden, desapareceu de vez da história. Seguindo em frente, um detalhe que parecia muito importante no início, mas foi completamente esquecido, foi os anéis da Akatsuki. Não sei se vocês lembram, mas logo no começo do Shippuden, quando a Akatsuki começou a ser explorada de forma mais profunda, os anéis chamavam muita atenção. Cada membro tinha um anel diferente, com uma cor e significado próprio. Mais do que isso, cada anel estava ligado a um dedo específico da estátua do Gedo Mazou. Isso deixava claro que havia uma importância enorme por trás deles. Só que Kishimoto nunca explorou esse conceito. No fim, ficou apenas como um detalhe estiloso. E sim, os anéis da Akatsuki eram legais e misteriosos. E ponto final. Mas no início não era só isso. Lembra quando o Deidara perdeu os braços? Ele estava mais preocupado com seu anel do que com o próprio corpo. E quando o Tobiko encontrou o anel dele, o Deidara até tentou estrangulá-lo para pegá-lo de volta. A cena até que é cômica, mas mostrou que os anéis eram tratados como algo essencial. Os personagens não se fixariam tanto neles se fosse só uma bijuteria qualquer. O próprio Tobi disse: agora que o Deidara morreu, eu posso pegar o anel dele e entrar pra Akatsuki. Que demais! Ou seja, o anel tinha algum tipo de valor único, mas depois do arco do resgate do Kazekage, os anéis simplesmente foram esquecidos.
É porque eu me esqueci, mas tá bom. Ah, e falando de promessas que nunca foram cumpridas, precisamos citar a Tentei e as ferramentas dos sábios dos 6 caminhos. No fim da guerra, essas armas lendárias caíram literalmente no colo dela. Tentei chegou a usar algumas vezes, como quando derrotou um daqueles bichos do Kakuzu como um só golpe. Mas quando o Madara virou o Jinchuriki dos 10 caudas, 2 dessas ferramentas acabou sendo cuspida por ele, e por coincidência foram parar justamente perto dela. E aí veio a cena. Eles dizem que a Tentei ficou para trás porque encontrou as armas e estava tentando descobrir como usá-las. Pronto, naquele instante todo mundo pensou a mesma coisa. É isso, a Tentei vai instalar o Madara. E assim nasceu a maior piada dos fóruns e comunidades de Naruto na época. As pessoas brincavam que aquela personagem praticamente esquecida, que nunca tinha vencido uma luta importante, tirando contra sua própria cópia, iria ser responsável por derrotar o vilão mais poderoso da obra. Justo ela, a mestre em armas, recebendo por coincidência as armas mais fortes da história. A expectativa era grande, mas o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Tentei nunca apareceu no campo de batalha, nunca usou as ferramentas, nunca fez nada, foi colocado no Tsukuyomi Infinito junto com todo o resto da aliança e acabou ali. Pra ser sincero, eu prefiro 1000 vezes a Tentei selando o Madara com aquelas armas do que aquela reviravolta broxante do Zetsu Negro e a Kaguya. Teria sido no mínimo mais inesperado e até mais satisfatório. Mas não, a única vez que vemos as ferramentas de novo é no último capítulo, quando a Tentei está cuidando de sua lojinha de armas. E lá estão elas, em exibição, como se fossem simples enfeites de vitrine. O que, vamos ser honestos, é completamente absurdo. É como se uma loja de armas tivesse bombas nucleares expostas ali, só para enfeitar. E com isso, mais uma vez, uma grande promessa feita ao público foi esquecida. Mas e aí, será que eu deixei passar algum outro detalhe? Algum outro gancho que nunca teve conclusão em Naruto? Me conte aqui nos comentários. Também deixa o like, se inscreva no canal, porque isso ajuda demais o algoritmo do YouTube. Enfim, até semana que vem. Falou!